Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Geeks e Casados. Hoje, como vocês podem reparar, obviamente, né, eu estou gravando sozinho, a Michelle me abandonou, brincadeira, ela está trabalhando, e aí eu resolvi gravar o vídeo para vocês aí, para fazer um pouquinho mais de atividade no canal, né, tem muito tempo que a gente não posta nada. Hoje eu resolvi fazer um vídeo sobre o Coringa, né? Não vou fazer um vídeo falando só sobre o filme, eu quero falar um pouquinho sobre o personagem também, sobre todos os atores que já interpretaram ele no cinema, sobre algumas outras curiosidades sobre o personagem, espero que vocês gostem, valeu? Vamos lá. Primeiramente eu queria falar um pouquinho sobre a origem do personagem, né? O Coringa é um personagem que foi criado em 1940, a primeira aparição dele foi na revista Batman número 1, ele é o principal vilão do Batman, né, obviamente, ele foi criado para uma revista do Batman. A criação do personagem, né, ela foi inspirada num filme mudo de 1928, escrito pelo cineasta alemão Paul Leni. O filme se chama O Homem que Ri, né? Eu vou deixar para vocês aí uma imagem do filme, né? E vocês vão ver que é bem parecido realmente com ele. O protagonista do filme se chama Gwynplaine e ele é interpretado pelo ator Conrad Veidt. O personagem ele tem uma desfiguração muito feia no rosto, né, e que acaba fazendo parecer que ele está sempre rindo, né, e aí é por isso que o filme se chama O Homem que Ri. O filme foi uma das primeiras produções da Universal Pictures, foi em 1928, né, então vocês podem imaginar realmente uma coisa, até o cinema estava muito engatinhando, ele ainda era um filme mudo, né, os filmes estavam começando a ser sonorizados na época. Os criadores do Coringa se chamam Jerry Robinson, Bill Finger e Bob Kane, né? Existem algumas controvérsias aí quanto a esses criadores, eles mesmos meio que discordam assim. Pelo que eu pude me informar, parece que o Jerry Robinson na verdade só contribuiu com a ideia do personagem, né? Ele não contribuiu com a criação do personagem efetivamente, mas eu acho que se o cara deu a ideia para o outro e o outro criou, todos têm mérito, né? Mas enfim, não que um tenha mais mérito do que o outro, isso aí eu deixo para vocês decidirem, né? Isso é de cada um, mas eu acho que estou dando os créditos para os três porque é o que, pelas minhas pesquisas, foi o que mais me pareceu coerente. Como eu falei, a primeira aparição dele foi em 1940, na revista Batman número 1, saiu em 25 de abril de 1940. Queria falar sobre algumas histórias que eu recomendo para vocês, né, do Coringa, algumas das histórias que eu acho mais impactantes, mais legais assim. Primeiro eu queria recomendar para vocês A Piada Mortal, é uma história de 1998, mas que já foi relançada algumas vezes, né, aqui no Brasil inclusive já tem algumas edições dela definitivas e tudo. Essa história ela ganhou o prêmio Eisner, que é um prêmio dado para esse meio de revistas em quadrinhos, é um prêmio bem importante para o pessoal desse meio. Ela ganhou como o melhor álbum gráfico em 1989, né? Exatamente no ano seguinte no que ela foi lançada, né? É uma revista bem legal, a história é muito boa. Ela conta uma origem parecida com essa do filme agora recente, né? A história mais parecida que tem com essa revista, talvez o filme tenha até sido inspirado nessa revista dessa época. Ela fala sobre um homem que era um comediante fracassado e ele estava agoniado porque ele não estava conseguindo sustentar a família e a esposa estava grávida, e ele acaba recorrendo ao mundo do crime, né? Enquanto ele está tentando realizar roubos e fazer essas coisas, ele acaba resolvendo assaltar a fábrica que ele trabalha, que é uma fábrica de baralhos, né? Eu não vou contar mais da história para não ficar dando spoiler, minha ideia aqui não é essa, é mais de sugerir histórias legais do Coringa para vocês assistirem, beleza? A Piada Mortal, história muito legal, recomendo bastante. Uma outra história muito boa é O Homem que Ri, né? Uma história já de 2005, um pouco mais recente. Ela faz uma referência ao filme, obviamente, né? O filme que foi inspiração para criar o Coringa, que é o filme do mesmo nome, né? O Homem que Ri. E é uma história que conta o primeiro encontro do Coringa com o Batman, né? É dito que essa história serviu de inspiração para o Christopher Nolan no filme Cavaleiro das Trevas. Falando de Cavaleiro das Trevas, outra história que eu recomendo muito para vocês é o Cavaleiro das Trevas, que é uma história de 2008. Ela mostra, na verdade, a importância do Batman na vida do Coringa,
né? Nessa história, o Coringa acaba entrando em estado catatônico depois que o Batman resolve meio que se aposentar. Assim. O Batman resolve voltar porque ele percebe que, né, o mundo precisa do Batman. O Coringa enlouquece positivamente no ponto de vista dele. Assim, e aí começa a tocar o terror. É uma história bem legal, recomendo bastante também. Uma outra história bem legal que eu recomendo para vocês é a história Coringa, né? É uma história muito legal que ela mostra a visão, como que o Coringa é visto pelos seus próprios capangas, né? Então é um capanga dele contando uma história do Coringa, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas é uma história muito legal, recomendo bastante que vocês leiam. É uma leitura bem interessante, uma leitura mais pesada, né? E essa é uma história assim muito marcante porque provavelmente ela serviu de inspiração, obviamente entre outras histórias, né? Mas ela serviu de inspiração para o Heath Ledger, né? Porque ela foi lançada exatamente no ano em que o filme foi lançado, né? Então é bem provável que ele tenha tido algum tipo de influência dessa história. Ela fala sobre um Coringa bem pesado, bem macabro, assim, que é exatamente a interpretação dele. A gente vai falar um pouquinho mais dele mais pra frente. Continuando com as histórias que eu recomendo, Morte em Família. Também é uma história mais antiga, é de 1988, mesmo ano da primeira história que eu recomendei para vocês, né, que é A Piada Mortal. Então, sim, são duas histórias um pouco mais antigas, mas muito legais. Essa história ela é mais pesada, assim, então não é recomendável para todo mundo, né, porque a história do Coringa e a história do Coringa são bem macabras. Essa é bem pesada e ela mostra um lado bem violento e cruel dele, assim, do Coringa, né? Ela mostra como ele consegue ser perverso, as maldades que ele pode fazer e até que ponto ele pode chegar com a maldade dele. Essa história tem uma curiosidade que na época, né, a DC resolveu abrir uma votação para saber o que os leitores queriam que fosse feito com o Jason Todd, né, que era um personagem que tinha acabado de assumir o manto do Robin, né, e ele não estava sendo muito bem aceito tal, pelo público em si, né, e aí a editora resolveu fazer uma votação para saber o que as pessoas achavam e foi decidido que ele deveria morrer. E essa história mostra essa morte dele, né, e, bom, eu não vou contar mais, porque eu já contei até demais, né, já estou dando spoiler, mas assim, como é uma história muito antiga, acho que muita gente já leu, mas vale muito a pena. Para quem não leu ainda, é uma história bem legal do Coringa, recomendo bastante que vocês leiam. A última história, na verdade, que eu sugiro a vocês lerem do Coringa, né, se chama Terra de Ninguém. É uma história que o Coringa, junto com alguns outros vilões, o Pinguim, o Duas Caras, o Crocodilo, alguns vilões clássicos ali, eles aproveitam que um terremoto deixou a cidade de Gotham caótica e o Coringa resolve simplesmente sequestrar todos os bebês da cidade pelo motivo de criar mais caos, né? É o Coringa, assim, ele quer ver o circo pegar fogo mesmo, a motivação dele é essa. E aí essa história mostra umas cenas bem pesadas, assim, porque, bom, envolve sequestro de bebês, né? Então você já imagina o que o Coringa fez, né, com esses bebês, tem muita cena forte, mas é uma história muito legal, muito bacana e mostra também esse lado bem perverso e cruel do Coringa, né, que é como a gente sabe, um dos vilões mais ruins, assim, né, em termos de ruindade de pessoa má, né, que tem aí nos quadrinhos. Essas são as histórias que eu recomendo. Obviamente existem muitas outras, obviamente, né, existem muitas outras histórias excelentes do Coringa. Se vocês tiverem alguma sugestão de história do Coringa, deixa aí nos comentários para a galera poder ler, né, e vamos difundir a nossa cultura geek, que é a ideia do canal sempre foi essa, né, a gente está aqui para difundir a cultura, a gente quer que as pessoas conheçam mesmo e aproveitem essas histórias que são fantásticas, né, levar um pouquinho mais dessas histórias para vocês. Continuando falando sobre o personagem, vamos falar sobre algumas versões dele, né, tanto nos quadrinhos quanto na TV e no cinema. Bom, então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre os roteiristas, né, os principais roteiristas do Coringa. A gente pode citar o Alan Moore, excelente roteirista, Ed Brubaker, Frank Miller, que é roteirista e desenhista, Brian Azzarello, o Jim Starlin também, que é um cara fantástico, tem muito know-how da parada, também sabe muito esse cara, fera. Bob Gale,
esses são os roteiristas que, na minha opinião, tiveram mais destaque na história do Coringa. Desenhistas, para mim, os melhores desenhistas do Coringa. Brian Bolland, que foi quem fez A Piada Mortal, o Doug Mackey, do Homem que Ri, das histórias que eu citei para vocês, né? O Frank Miller, novamente, porque, porra, é um puta de um desenhista. Lee Bermejo, também, que foi quem desenhou a história Coringa. Jim Aparo, também excelente desenhista. E o Alex Maleev, também é um cara muito bom. Vou citar os colorinistas, porque eu acho que é justo. O trabalho dos caras acho, na minha opinião, pouco reconhecido, assim, e eles contribuem muito para as histórias, né? Tanto quanto os desenhistas, talvez, porque são os caras que dão as cores, né? E, porra, a gente sabe que tem umas revistas que têm as cores bem ruins, e pelo outro lado tem algumas que são muito bem coloridas, e esses caras para mim são os que mais se destacam. Vou citar o John Higgins, Rob Leigh, Lynn Varley, Patricia Mulvihill, também muito boa, Adrienne Roy e o Matt Hollingsworth, tá? Esses então são os desenhistas e roteiristas e colorinistas que, na minha opinião, se destacam aí em relação aos outros, né? Bom, vamos falar um pouco agora então sobre os atores, né, que já interpretaram o Coringa. A gente teve o César Romero, que foi quem interpretou o Coringa na série da década de 60 e no filme de 66, Batman The Movie. Tem o Jack Nicholson, que interpretou o Coringa no filme Batman de 1989. O Heath Ledger, que na verdade morreu antes da estreia do filme, né? O filme foi lançado em 2008, ele morreu em 2008 mesmo, no começo do ano, no filme Dark Knight, para mim um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos. O Jared Leto, que interpretou ele no Esquadrão Suicida de 2016, e agora em 2019 a gente teve o Joaquin Phoenix interpretando o Coringa. Na minha opinião, a interpretação do Jack Nicholson é a melhor do personagem, tá? Eu sei que tem muita gente que prefere o Heath Ledger, mas eu acho o do Jack Nicholson mais interessante, assim, pra mim ficou mais fiel ao personagem. Enfim, eu uma opinião pessoal, né, eu preferi. Deixem aí nos comentários quem vocês acham que foi o melhor Coringa de todos os tempos, né? Pra mim é legal saber disso, eu tenho curiosidade em conversar com vocês para saber qual é a opinião de vocês, o que vocês pensam. Como uma curiosidade, a gente teve o Mark Hamill, que é o Luke Skywalker da série Star Wars. Ele já foi dublador do Coringa em algumas séries animadas e em algumas outras coisas. E para finalizar, eu queria falar um pouco sobre o filme de 2019, né, sobre o filme que acabou de ser lançado, o Coringa. Eu gostei bastante do filme, achei a hype um pouco acima do que o filme realmente foi. Achei o filme muito bom, sim, mas não achei o melhor filme da DC. Na minha opinião, Mulher Maravilha ainda é melhor do que o Coringa, e eu acho o The Dark Knight também melhor do que todos eles. Assim, para mim, é o melhor filme da DC, como eu já falei, um dos melhores filmes de super-herói. Eu achei muito bom, não vou dar spoiler do filme, não vou falar sobre o que acontece no filme, mas eu vou falar que eu gostei muito. É um filme violento, assim, não é muito violento, mas é um filme violento, é um filme do Coringa. Eu acho que é bem interessante, porque assim, é um filme que é mais drama do que um filme de violência, assim, de terror, assim, ou de qualquer outra coisa que queiram classificar ele. E eu acho que as pessoas não estão acostumadas a ver filme de origem de vilão, né? Eu não consigo me recordar, se vocês souberem, deixem aí nos comentários algum outro vilão que tenha tido um filme solo de origem no cinema, né? Eu não consigo me lembrar de nenhum, acho que o Coringa foi o primeiro, e isso pesa muito nesse momento de análise, né? Eu espero que tenha um próximo filme, apesar de eu achar que não vai ter, né? Eu não sei. Já ouvi muito boato sobre vai ter uma continuação, não vai, eles vão acabar conectando esse filme com o resto do universo da DC, mas eu não sei, realmente eu não sei. Pesquisei bastante, não consegui descobrir nada a respeito. Estão dizendo que vai ter mais um Coringa ainda, né? Vai ter um novo Coringa, que tem várias especulações de quem vai ser o ator, vai ser Macaulay Culkin, não vai, mas que dizem que vai ser no próximo filme do Batman, que é um filme que vai ter vários vilões, né? Então a gente tem que esperar aí para conferir. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deu um pouquinho de trabalho aqui, o celular parou de gravar no meio, eu tive que voltar a gravar, então assim, se a edição não ficou muito boa, vocês me desculpem, mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixem um like. Eu nunca peço like no começo do vídeo, porque eu acho justo pedir no final, que o cara não vai dar like antes de ver o vídeo, né? Acho errado.
Eu não dou. Eu dou like depois que eu acabo de ver o vídeo, ver se eu gostei ou não. E é isso aí, valeu galera. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. E é isso aí. Valeu, um abraço, tchau, tchau.